Então, hoje a gente vai falar da nossa paraxá da semana, paraxá Hukat. É interessante, muita gente tinha me perguntado por que não lê junto a paraxá Balak. Em geral, nos anos que a gente não tem o Shana Meuberet, que a gente não tem o ano que se junta, que se acrescenta mais um mês, que aí nesses anos, no Shana Meuberet, que tem o Adar Aleph e Adar Beit, realmente a Parashá Hukat e Balak, elas são separadas, mas, em geral, como esse ano não é Shana Meuberet, a gente não tem esse mês a mais, mas aconteceu da Parashá Hukat ela cair separada da Parashá Balak, porque os nossos sábios eles acabam encaixando, depende muito quantos Hagim acabam coincidindo com Shabat, se acabam faltando ou sobrando Parashiot, mas só para ficar registrado, para ninguém confundir, esse ano a Parashá Hukat ela é lida separada da Parashá Balak. Parashá Balak, Bezrat Hashem, a gente vai ler só na semana que vem. É uma Parashá com muitos assuntos, todos eles muito importantes, todos eles mais ou menos interligados. A gente vai tentar fazer aí uma conexão entre todos esses assuntos, mas são assuntos fundamentais para a gente entender um pouquinho desse último ano que o povo judeu está no deserto, então eles já estão prestes a entrar na terra de Israel. Só para entender um pouquinho do contexto da nossa paraxá, a verdade é que assim, o Sefer Bamidbar, ele, quando termina o Sefer Bamidbar, praticamente a história do povo judeu está terminando, porque o último livro da Torá, o Sefer Dvarim, ele vai ser só uma, entre aspas, uma repetição da Torá, é Moshe Rabbeinu recapitulando os principais acontecimentos, os últimos discursos de Moshe Rabbeinu antes da nossa entrada na terra de Israel. Então, a gente realmente está acabando, a história do povo judeu já está terminando, a gente já está no último ano, nos últimos acontecimentos, antes do momento que o povo judeu vai entrar na terra de Israel. Por isso que tem muitas coisas que vão acontecer nessa paraxá, e uma das coisas é que, de novo, o povo judeu vai tropeçar em reclamações. A gente está vendo muitas e muitas parashiot aqui no Sefer Bamidbar, que o povo judeu tropeça com reclamações, com questionamentos, e a gente olha e fala assim, mas peraí, eles não aprendiam? E a grande pergunta é, será que a gente aprende? Será que a gente lê paraxá atrás de paraxá, reclamações, questionamentos da bondade de Deus e todas as consequências negativas? E, infelizmente, se a gente fizer um resbona nefesh, se a gente parar para refletir, a gente vai chegar à conclusão que a gente também cai, a gente está o tempo inteiro questionando as coisas de Deus. Por que isso aconteceu comigo? Por que aquele tem e eu não tenho? Também são formas de questionar. Obviamente, em situações completamente diferentes, eles estão no meio do deserto, no meio do nada. A gente está, entre aspas, na vida normal, mas o erro é o mesmo. Esse tipo de questionamento da bondade de Hashem, a gente acaba também tropeçando da mesma maneira que o povo judeu tropeçava. Vamos aprender com os erros aqui do povo judeu para, na nossa vida, a gente conseguir consertar e poder viver uma vida sem questionamentos, sem nenhum tipo de dúvida da perfeição e da grandeza de Deus. E, para começar, nada melhor do que um dos assuntos mais enigmáticos, mais, não sei se pode falar assim, mais sem pé nem cabeça, que tem em toda a Torá, que é o assunto da Pará Adumá, aquela vaca que tem que ser completamente vermelha, e essa vaca vai ter uma função de trazer limpeza espiritual para pessoas que se contaminaram com certos tipos de impureza espiritual, e, em especial, a gente sabe que a forma mais pesada de impureza espiritual é quando uma pessoa entra em contato com um morto. Então, não precisa ser um contato direto, até mesmo um contato indireto. O que quer dizer um contato indireto? A gente entrar embaixo do mesmo teto, aonde está o morto, uma pessoa que vai num velório, a pessoa que, no momento que estão carregando o caixão, ele ficou embaixo da copa
da mesma árvore onde está o corpo, isso já é suficiente para a pessoa ela ter a impureza de morte. Praticamente todo mundo, fora, obviamente, os Koanim, que se cuidam disso, todo mundo já pode se considerar como tendo essa impureza de morte. E a única maneira que a gente pode limpar é através das cinzas da vaca vermelha, uma mitzvah que não dá para entender absolutamente qual é a lógica que está por trás. A gente vai pegar uma vaca completamente vermelha, a gente vai queimar essa vaca junto com alguns outros ingredientes. As cinzas dessa vaca a gente vai misturar com água e toda vez que alguém está com impureza de morte, a gente vai aspergir sobre essa pessoa. A pessoa passa por uma semana de purificação espiritual. Quando ela termina, ela vai na mikve e ela está pura. Então, o que tem de tão incrível? Como que você pega as cinzas de uma vaca, ela tem que ser vermelha. O que quer dizer uma vaca vermelha? Seria talvez uma vaca ruiva, né? Isso que seria a vaca vermelha, com os pelos com uma tonalidade vermelho. Obviamente que a gente não conhece esse conceito, porque hoje em dia não existem mais vacas vermelhas. Vira e mexe aparece na internet. Estamos na geração fake news, que já acharam a vaca vermelha aqui, vaca vermelha lá, e que isso é sinal da reconstrução do Beit HaMikdash. Bezrat Hashem, a gente tem que esperar o Mashiach todos os dias, tendo encontrado vaca vermelha ou não tendo encontrado vaca vermelha. Não é encontrar vaca vermelha que vai depender a vinda do Mashiach ou não. Depende da vinda do Mashiach os nossos atos, a Ahavat Israel, as pessoas se ajudarem, as pessoas se amarem, a gente acabar com o ódio gratuito. Não é essa notícia que apareceu uma vaca vermelha, pronto. Então, isso é um sinal do Mashiach. Todos os dias da nossa vida, a gente tem que esperar o Mashiach e melhorar os nossos atos, tentar com que os nossos atos possam ajudar a florescer essa vinda do Mashiach e que seja Bimherá Beyameinu, que seja nos nossos dias e o mais rápido possível. Então, a vaca vermelha, a gente vai pegar essas cinzas e mais uma contradição aparente, mais uma coisa completamente lógica, é que a pessoa que prepara essas cinzas, ela fica impura. Então, peraí, eu não estou entendendo. A mitzvah é você fazer umas cinzas para purificar quem está impuro, mas quem está puro fazendo as cinzas, quando termina o processo, ele está impuro. Então, essas cinzas, elas purificam ou elas impurificam? Não dá para entender qual é a lógica e a verdade, para ninguém ficar chateado, ninguém ficar triste. Shlomo HaMelech, o mais sábio de todos os homens, ele também tentou entender a mitzvah da Paradumá e não conseguiu. A verdade é que o processo de Shlomo HaMelech foi um processo, obviamente, um pouco mais profundo. Todas as mitzvot da Torá, ele tentava, de uma maneira intelectual, entender essa mitzvah no máximo que um ser humano pode intelectualmente entender, até que ele chegou para estudar a Paradumá e ele percebeu que ele não consegue entender intelectualmente essa paraxá e essa mitzvah da Paradumá, e ele chegou à conclusão que também com todas as outras mitzvot da Torá que a gente achou, que ele achou que tinha entendido, na verdade ele chegou à conclusão que ele não entendeu nada. Então, só para a gente saber, nem Shlomo HaMelech ele entendeu essa mitzvah da Paradumá. Teve um ser humano que conseguiu entender a lógica da Paradumá, que foi Moshe Rabbeinu. Por que Moshe Rabbeinu entendeu? Porque, na verdade, Deus revelou para Moshe Rabbeinu qual é o motivo, qual é a lógica que está por trás da Paradumá, mas Deus proibiu Moshe Rabbeinu de transmitir para os alunos, para o povo judeu, qual é o motivo, qual é a lógica que está por trás dessa mitzvah. Então, vamos tentar entender por que Deus transmitiu para Moshe Rabbeinu e proibiu de passar para frente a lógica que está por trás disso. A gente tem, basicamente, dois tipos de mitzvot na Torá. A gente tem os hukim e a gente tem os mishpatim. Mishpatim são aquelas mitzvot mais intelectuais, aquelas mitzvot
que a gente consegue entender intelectualmente, e mesmo que a Torá não tivesse entregue essas mitzvot, a gente teria chegado provavelmente de uma maneira intelectual nessas mitzvot. Então, por exemplo, a mitzvah de não roubar, a mitzvah de não matar, a mitzvah de não cometer adultério, tudo isso é lógico que não dá para ter vida, não dá para viver em sociedade se você não tem o mínimo de respeito à propriedade dos outros, à esposa dos outros e a tudo que é dos outros, que você não pode tirar a vida de uma outra pessoa. Isso são coisas lógicas, são coisas óbvias e que o intelecto consegue entender o que está por trás dessas mitzvot. Mas também a gente tem os hukim. Os hukim são aquelas mitzvot que Deus entregou, que elas não têm nenhum entendimento lógico, quer dizer, a nossa lógica não consegue entender. Por exemplo, a mitzvah de shatnez, da gente não misturar lã e linho, a mitzvah de quando você vai colocar animais para trabalhar num arado, você não pode misturar dois animais diferentes, colocar um boi e um burro puxando o mesmo arado, você não pode fazer mistura de sementes de uva com sementes de trigo, também é chamado de kilaim, isso. Então, aqui a gente tem muitas mitzvot da Torá que não dá para entender qual é a lógica, até mesmo as leis de kashrut. Então, não pode comer o animal, a não ser que ele tenha 2 sinais, tem que ter o casco fendido e ruminante, mas se não tiver esses 2 sinais, e o peixe tem que ter barbatana, tem que ter escama, é um rock, é uma mitzvah que não dá para intelectualmente a gente entender essa mitzvah. A grande pergunta é para que Deus deu essas mitzvot que não dá para entender? E, acima de tudo, a parashá dessa semana começa falando Zot Hukat Torá. Esse é o rock da Torá, é a mitzvah que não dá para entender intelectualmente, a mitzvah da vaca vermelha. Para que Deus ele deu essa mitzvah? E não só ele deu essas mitzvot, ele tem um motivo por trás, tem uma lógica por trás, tanto que o Midrash fala que Moshe ele entendeu o motivo, foi transmitido para ele, mas que ele não pode transmitir junto com a Torá que ele vai transmitir. Esse detalhe ele vai ocultar do resto do povo judeu. A resposta é, toda vez que a gente começa a questionar a bondade de Deus, por que está acontecendo isso, por que teve essa dificuldade, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está com perdas de vidas, de pessoas queridas, e dói muito na gente, não estamos tirando a dor, mas a gente não pode questionar. Toda vez que eu questiono, Deus, mas por que essa pessoa e tão jovem, e por que dessa maneira, e por que acontece isso, e esse perdeu dinheiro, e esse não sei o quê? Quando a gente começa a questionar Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo igualar o intelecto de Deus com o meu intelecto. Veio Deus para evitar esse problema, talvez para treinar a gente, para trabalhar, que a gente vai viver a vida inteira sem entender muitas coisas. Isso é parte da vida, não tem nenhum problema a gente viver sem entender, porque Deus está muito acima de qualquer entendimento lógico. A gente não entende nada sobre a existência de Deus. O pouco que a gente entende é transmissão dos nossos sábios que receberam diretamente de Deus. Quer dizer, Deus precisou revelar quem ele é, como que funciona a existência dele dentro do que a gente pode saber, mas a gente não consegue entender absolutamente nada dos mundos espirituais. Deus quer que a gente se acostuma a não ter questionamentos, faz parte da vida fazer coisas que a gente não entende o porquê que a gente está fazendo. Nem tudo a gente vai entender nessa vida, e isso é parte do que a gente precisa entender, que nem tudo a gente vai entender. Então, Deus ele vai dando mitzvot na Torá, algumas são lógicas, mas algumas não são lógicas, e Deus está testando se a gente vai seguir ele, mesmo numa mitzvah que não faz sentido nenhum. É como se agora tem uma mitzvah de plantar uma bananeira do lado da porta e tem que estar 30 centímetros. Qual a lógica disso? Não importa. Deus quer testar se você realmente vai escutar, mesmo quando não te parece lógico. Isso vai testando a gente. Se eu escuto o que Deus ele ensinou,
e, acima de tudo, isso vai me treinando, isso vai me trabalhando a ser humilde. Quem é o mais humilde de todos os homens? Moshe Rabbeinu. Justamente Moshe, o único que conseguiu saber o motivo dessa mitzvah da pará do mal que está por trás, é porque ele não precisa desse trabalho de não questionar Deus. Ele, ao contrário, a humildade dele, a submissão dele é tão grande que ele não precisa desse teste. Ele é o único que conseguiu, através da humildade, o que nem Shlomo Amelech, o rei Salomão, conseguiu através da sua sabedoria. Então, isso é o primeiro assunto da Parashá, que é a vaca vermelha, a gente se acostumar a não questionar os caminhos de Deus. Junto com isso, vai vir o falecimento de dois grandes tzadikim, e, de novo, está tudo conectado de, realmente, o falecimento de pessoas queridas, de pessoas grandes. Tudo isso tem uma grande bondade de Hashem que está por trás. Por isso que a Torá conecta a morte de Miriam e a morte de Aaron a Cohen com o assunto da pará do mar. Então, Miriam, com a idade de 125 anos, já no último ano que eles estão no deserto, pouquinho antes deles entrarem na terra de Israel, Miriam, ela faleceu, e a gente sabe que tem 3 grandes milagres que acontecem com o povo judeu no deserto. Tem um poço de água que acompanha o povo, tem as ananeia kavod, as nuvens que estão envolvendo o povo judeu e protegendo contra o sol, contra animais, contra ataques de outros povos. E a gente tem também o man que ele cai e ele alimenta por 40 anos, ele alimentou o povo judeu. Cada um desses milagres está associado com um desses 3 grandes tzadikim. Moshe Rabbeinu é o responsável pelo mérito do man, Aaron a Cohen é responsável pelo mérito das ananeia kavod, das nuvens, e Miriam é a responsável pelo mérito desse poço de água, tanto que o poço ele é chamado de o poço de Miriam. É pelo mérito de Miriam que a gente tem essa água. Imediatamente depois da morte de Miriam, o povo começa a reclamar que eles querem água. Eles estão reclamando de falta de água. Então, daqui os nossos sábios, eles ensinam qual é a conexão entre os dois assuntos. Quando Miriam faleceu, o poço de água ele sumiu, ele parou de jorrar água. A verdade é que tem opiniões que o poço de Miriam era a mesma pedra que Moshe Rabbeinu deveria ter tirado a água. A gente vai ver lá para frente, aqui nessa paraxá mesmo. Então, essa pedra, esse poço, ele parou de fornecer água para o povo judeu. É por isso que, logo depois do falecimento de Miriam, começa a falar da falta de água, e o povo aqui está reclamando que eles não têm água. Obviamente que, mais uma vez, o povo, por mais que é justificada a reclamação deles, realmente eles estão sem água no meio do deserto, mas vamos lembrar, é um povo que está 40 anos recebendo bondades, milagres abertos do povo, e infelizmente toda vez que vem uma dificuldade, o povo reclama normalmente de uma maneira incorreta, de uma maneira queixosa, e não pedindo para Deus, como se Deus tem obrigação de dar as coisas. A gente tem que viver sabendo ao contrário. Tudo que Deus dá para a gente é por bondade, é por misericórdia, e não porque a gente merece. A gente, infelizmente, tem esse lado de achar que a gente merece as coisas. A gente tem que viver com o conceito de lo magia li klum. Eu não mereço nada. Tudo que Hashem está me mandando é uma grande bondade que Hashem ele tá mandando. Então, aqui a água terminou e o povo judeu começa a reclamar, e Hashem ele vai pedir para Moshe para ele dar água para o povo judeu, e daqui vai sair uma grande tragédia. Mas antes de entrar aqui na tragédia, no ato de Moshe Rabbeinu, a grande pergunta é, a gente sabe, por exemplo, que os méritos de Abraham, de Isaac e Jacob
eles estão de pé até hoje, significa até hoje, tudo que Abraham, Yitzhak e Jacó fizeram e todos os testes que eles passaram na vida, isso ficou como méritos para o povo judeu. Então, aqui, por que quando Miriam faleceu, o poço ele secou? Quer dizer, os méritos dela não terminaram, os méritos de uma vida dedicada para a Torá, para as mitzvot, para fazer o bem, desde que ela era pequena, ela e a mãe dela, elas ajudaram a salvar os bebês do Egito, arriscando sua própria vida. Ela arriscou com 5 anos, ela arriscou a vida para ir acompanhar o irmãozinho dela, Moshe Rabbeinu, que estava na cestinha, a deriva lá no Rio Nilo. Ela foi arriscar a vida dela. Estamos falando de uma tzadiká que dedicou uma vida para servir a Hashem. Também, mesmo depois da morte dela, os méritos dela não terminaram. Por que o poço ele secou? Olha que incrível, falam os nossos sábios, que o poço secou não foi pela morte de Miriam. A morte de Miriam não teria terminado o mérito dela e o poço poderia continuar, mas Deus está castigando o povo judeu porque eles não reconheceram a grandeza de Miriam. E eles não fizeram discursos fúnebres que a Miriam ela merecia por tudo que ela fez uma vida inteira dedicada para o povo judeu. Eles, obviamente, fizeram os discursos, o espedo, né, que é os discursos, as honrarias que a gente faz depois que a gente falece, que a pessoa falece, mas eles não fizeram com todo a profundidade, com toda a sinceridade, com todo o cuidado que eles precisariam ter feito isso, já que está se tratando aqui de uma pessoa num nível espiritual muito grande. Então, Deus ele está mostrando para o povo, se vocês não reconhecem qual é a grandeza da Miriam, eu vou mostrar para vocês qual é a grandeza dela. Pelo mérito dela, vocês tinham água no deserto por 40 anos. Já que vocês não reconhecem, eu vou tirar de vocês, aí vocês vão sentir a falta. Isso é uma regra para a nossa vida. Toda vez que a gente não reconhece e não agradece, isso faz com que a gente receba menos também. Quanto mais agradecido, quanto mais a pessoa reconhece, mais Hashem ele quer mandar para a gente. Então, de Miriam, a gente vê o povo não soube reconhecer e agradecer o valor daquela tzadiká. Então, aqui estão me perguntando se tem as escolhas de Hashem, mas tem o nosso livre-arbítrio. Essa é uma das perguntas mais difíceis que a gente tem na nossa vida, dentro das perguntas filosóficas. Isso, grandes pensadores do povo judeu, como o Rambam, o Maimônides, eles fizeram essa pergunta. O Rambam ele traz como resposta que não tem como intelectualmente a gente explicar a coexistência do livre-arbítrio e do destino, da vontade de Hashem, mas o que Deus revelou para a gente é que, apesar dele saber tudo e tudo que vai acontecer já está decretado por Hashem, ao mesmo tempo a gente tem livre escolha, a gente sente na prática isso. Mesmo que Deus já sabe o que você vai escolher, você teve a escolha. A gente sente no dia a dia, eu quero escolher se eu vou comer alguma coisa kasher ou se eu vou comer no restaurante do lado que não é kasher. Mesmo que Deus já sabe o que eu vou escolher, eu estou fazendo uma escolha. A gente sabe, a gente sente isso na prática, que a gente tem escolha, mas é uma das grandes perguntas filosóficas e que nesse mundo, infelizmente, a gente não vai ter ainda respostas, mas um dia a gente vai entender. O que é importante é saber, a gente tem livre escolha e a gente vai ser responsável por cada escolha que a gente fizer na vida. Toda escolha boa vai trazer méritos para a gente e Deus nos livre, toda escolha negativa, isso vai ter uma consequência para a nossa eternidade. Aqui não entendi uma pergunta se os hukim e várias mitzvot são linguagem da alma. Não entendi exatamente qual que é a pergunta. Então, vamos continuar e a hora que puder mandar a pergunta, só para eu entender exatamente qual que é o ponto.
Então, agora chega no momento que Moshe Rabbeinu ele recebe um comando de Deus que ele deve tirar água da pedra para dar para o povo judeu. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu no passado. Deus ele pediu para Moshe Rabbeinu para ele tirar água de uma pedra, mas teve uma grande diferença, e nessa diferença aqui, que vai ser todo o ponto de uma consequência negativa. Da primeira vez que Deus pediu para Moshe ele dar água para o povo judeu, falou para ele pegar o cajado dele e bater na pedra. Isso é um grande milagre de você pegar um pedaço de madeira, você bater numa pedra e, através disso, você conseguir fazer com que saia água da pedra. A gente pode pegar madeira e ficar dando em todas as pedras do mundo, ninguém vai conseguir fazer sair água, mas Deus, nesse momento, ele quer algo diferente. Deus não quer que Moshe bata na pedra, Deus quer que Moshe fale com a pedra, que ele peça água para a pedra. Teve um aluno meu que fez uma pergunta hoje brilhante, que é uma das perguntas do Malbim, para tentar entender qual foi exatamente o erro de Moshe. Se a gente olhar os versículos aqui dessa paraxá, está escrito que Moshe falou, que Deus falou para Moshe, pega o teu cajado e vai falar com a pedra. Então, espera aí, se é para falar com a pedra, para que ele pegou o cajado? Então, a verdade que tem muitos comentaristas é, obviamente, uma das partes da Torá mais comentadas para a gente saber qual que foi exatamente o erro de Moshe Rabbeinu. Vou trazer, por exemplo, aqui algumas opiniões. O Rashi fala que ele não cumpriu a vontade de Deus, Deus pediu para ele falar com a pedra e ele acabou batendo na pedra. O Ibn Ezra fala que, se a gente olhar de novo no versículo, está escrito que Moshe bateu 2 vezes na pedra, esse foi o erro dele. Se ele batesse uma única vez, não teria problema. O problema é que ele bateu 2 vezes na pedra. O Rambam Maimônides fala que Moshe ficou bravo com o povo, chamou o povo de seus rebeldes, e por isso que ele foi castigado. O Ramban dá outra resposta completamente diferente. O Ramban fala para o povo de uma maneira como se eu posso tirar a água da pedra, e deu a impressão para o povo que é ele que tirava a água da pedra e não Deus. Então, esse é o motivo, de acordo com o Ramban. E o Malbim ele traz 15 perguntas muito fortes aqui, de várias contradições, e ele aponta muitas diferenças no nome do tipo de pedra que está sendo tirado a água aqui e que aconteceu no outro evento do povo judeu, quando Moshe tirou a água da pedra. O nome que é dado para o povo também é uma linguagem diferente. Então, ele vai enumerando 15 perguntas muito grandes para o entendimento mais básico, e depois ele vai dando toda uma explicação profunda. Uma coisa só, que, óbvio, não tem como saber quem está certo, quem está errado. Na verdade, Eilu ve'eilu divrei Elokim Haim, pode ser que tudo que está sendo apontado aqui pelos nossos grandes comentaristas foram parte do erro. Talvez não foi um único erro de Moshe, foram vários pequenos erros que Moshe ele cometeu. Mais um ponto só que vale a pena a gente parar aqui para refletir. Não dá para entender um erro de Moshe de uma maneira infantil. A gente não pode ler a Torá como se eu estou lendo um livrinho de um romance, um livro de histórias, Deus nos livre, mas como se eu estivesse lendo Harry Potter aqui, que o Harry Potter pegou a varinha e bateu na pedra e saiu água. Deus nos livre, a gente lê a Torá dessa maneira infantil, a gente tem que ler a Torá de uma maneira sempre muito crítica. Quer dizer, se qualquer ser humano que escutasse Deus falando, fala com a pedra, ninguém bateria na pedra. Quer dizer, se Deus fala pessoalmente para um ser humano fazer alguma coisa, ele não vai fazer o contrário do que Deus pediu. Então, aqui tem uma grande pergunta: qual foi exatamente o erro de Moshe Rabbeinu? Uma das respostas, e isso ajuda a entender por que Moshe Rabbeinu foi ordenado a levar o cajado,
se não era para ele bater na pedra. Olha que incrível. Vamos voltar lá para o Egito, quando teve as pragas do Egito, as primeiras pragas, a praga do Dam, a praga do Tzvardeia, está escrito que os Hartumei Paró, os magos do Paró, eles conseguiram fazer igual. Então, os egípcios ainda acham que Moshe Rabbeinu, ele é um farsante, ele consegue usar forças de magia negra, e também os Hartumei Paró, os magos do Paró, usando magia negra, conseguiram fazer a primeira praga e a segunda praga. A terceira praga em diante, eles já não conseguiram fazer. Os magos do Paró viraram para o Paró e falaram: Paró, etzba Elokim hi, aqui é o dedo de Deus, não dá mais para fazer. A magia negra já não consegue chegar nesse nível. Aqui é mão de Deus mesmo. Mesmo assim, ele continua com a sua obstinação, ele não quer ceder e deixar o povo judeu embora do Egito. Quando tem aqui o Tzvardeia, está escrito que tem sapos em todo o Egito, aonde a pessoa vai, a pessoa abre o forno, tem sapo lá dentro, ele abre a comida dele, saem sapos da comida, e no banheiro, e no vaso sanitário, em tudo onde eles vão, tem sapos. A vida dos egípcios virou um inferno por uma semana. Então, o Paró pede para chamar Moshe, Moshe, vem aqui. Então, ele fala para Moshe, Moshe, a gente não está aguentando. Então, Moshe fala, tá bom, quando que você quer que os sapos vão embora? O mais óbvio é o Paró falar, ontem, eu não aguento mais, me tira daqui esses sapos, a gente não aguenta mais. Tira o mais rápido possível. Mas qual foi a resposta do Paró? Amanhã. Quer dizer, eles ficaram mais um dia com a praga do Tzvardeia, dos sapos. Por quê? Porque o Paró, ao invés de falar tira agora, ele falou tira só amanhã. Por que o Paró falou tira só amanhã? Ele começou a pensar que esse Moshe é um malandrão, esse Moshe é um grande conhecedor das forças da natureza, provavelmente ele sabe que isso é um fenômeno natural dos sapos e que isso vai acabar hoje. Agora, quando ele veio me perguntar quando eu quero que acabe, ele sabe que eu vou responder já. Então, ele vai fingir que, na verdade, ele fez acabar a praga, mas é um fenômeno natural. Então, eu vou enganar esse Moshe Rabbeinu, eu vou pedir para acabar só amanhã. E esse Moshe Rabbeinu, ele vai errar a previsão dele, por isso que ele sofreu mais um dia com a obstinação dele. Então, assim os egípcios olhavam Moshe Rabbeinu como um grande conhecedor da natureza e que, na verdade, todas as pragas, elas são coisas, fenômenos da natureza que Moshe Rabbeinu está prevendo que vão acontecer. A verdade, tristemente, parte do povo judeu também olhava com desconfiança para Moshe Rabbeinu. Moshe, por muitos anos, ele foi um pastor e é conhecido, tem dois tipos de pedra no deserto. Tem um tipo de pedra que é impermeável, mas tem um tipo de pedra que ele é permeável. E esse tipo de pedra mais permeável, uma pedra porosa, ela pode armazenar água dentro dela. A primeira vez que Moshe Rabbeinu ele deu água para o povo judeu, Deus tinha pedido para ele bater com o cajado na pedra e dessa maneira tirar a água. O que acontece? Uma parte do povo judeu pensou que esse Moshe ele está querendo mostrar que ele é milagreiro, que ele pode fazer milagres aqui, mas na verdade ele é um malandrão. Ele sabia que naquela rocha tinha água e ele quer, na verdade, fingir que ele está fazendo um milagre, mas não é milagre nenhum. Ele vai tirar a água que estava armazenada lá dentro, ele vai bater na rocha, ele vai quebrar aquela parte mais externa, aquela casca da rocha, e toda a água que está armazenada lá dentro vai vazar, e ele vai fingir que ele fez um grande milagre para a gente. Então, agora que novamente Deus pediu para Moshe dar água para o povo através da pedra, de novo as pessoas elas estão achando que Moshe vai fazer a mesma coisa. Então, olha que incrível, vamos tentar entender agora qual que foi o erro de Moshe Rabbeinu
e a gente vai ver que o erro foi algo muito sutil, e, de novo, Leshem Shamayim, foi um erro completamente para engrandecer o nome de Deus. Quando Moshe ele estava se preparando para ir falar com a pedra, conforme Deus tinha pedido para ele, ele escutou pessoas do povo judeu cochichando. Isso era muito normal e, infelizmente, o tempo inteiro Moshe escutava as pessoas medindo ele, julgando ele. Se ele acorda tarde, é porque ele é preguiçoso. Se ele sai cedo de casa, é porque ele deve ter brigado com a esposa dele. O tempo inteiro, questionamentos que tem sobre Moshe Rabbeinu. E aqui, mais uma vez, ele escuta as pessoas falando: uau, esse Moshe Rabbeinu, aquele grande milagreiro do povo judeu que tira água da pedra, ele só sabe tirar água da pedra que ele escolhe. Eu quero ver ele tirar água da pedra que a gente escolher. Se ele realmente tem o dom, se ele é um enviado de Deus, que ele tire água da nossa pedra e não da pedra dele. Então, agora, Moshe Rabbeinu está entrando num dilema muito difícil. Ele, por um lado, tem o pedido de Deus para ele falar com uma pedra específica, mas, por outro lado, ele tem a reclamação do povo que ele é um malandro. Na verdade, ele não vai tirar a água de uma pedra verdadeira, ele vai fazer um show de ilusão de ótica só para enganar o povo. Então, ele falou: olha, por um lado, eu posso fazer a vontade de Deus, mas vai ficar para sempre na cabeça das pessoas essa desconfiança, ou eu posso fazer melhor do que Deus pediu. Deus pediu para eu fazer dessa maneira, mas eu vou fazer de uma outra maneira, que eu vou santificar o nome dele ainda mais. Eu vou tirar água da pedra que eles escolheram, e eu vou mostrar que eu sou um Shelia, um intermediário de Deus. Então, o que aconteceu na prática? O Moshe ele foi falar com a pedra errada. O que quer dizer a pedra errada? A pedra que Deus não pediu para ele falar, e, obviamente, a pedra não soltou água, porque não era a vontade de Deus, e Deus não fez o milagre acontecer. As pessoas começaram a dar risada. Moshe Rabbeinu pegou o cajado dele e bateu na pedra, e aí sim saiu água. Foi um grande milagre? Foi, mas Moshe perdeu a chance de fazer o máximo nível de santificação do nome de Deus, e esse erro simplesmente vai custar para ele a entrada na terra de Israel. Deus vai decretar que Moshe não pode mais entrar na terra de Israel, porque ele deixou de santificar o nome de Deus no nível que ele deveria ter santificado. Então, olha que incrível como isso se conecta com tudo que a gente está vendo até agora. A gente começou a parashá com a pará do mar. A parada do mar é para ensinar a gente a não fazer cálculos na vida. Não faz cálculo. Deus te pediu para fazer isso, faz isso. Então, os nossos sábios eles perguntam: peraí, mas eu entendo os cálculos de Moshe Rabbeinu, porque agora o povo vai ficar com uma dúvida na cabeça, é isso que ele não quer. A verdade é, o povo não ia ficar com dúvida nenhuma se Moshe tivesse falado com a pedra. Não só aquela pedra teria dado água, todas as pedras do deserto teriam dado água. Ia ter sido um milagre tão grande, tão absurdo, que isso teria elevado o nível do povo judeu inteiro, e eles estariam prontos para entrar na terra de Israel, para vir o Beit HaMikdash definitivo, e acabou a história da humanidade. Como Moshe Rabbeinu falhou em santificar o nome de Deus no máximo nível, ele não conseguiu elevar o povo no máximo nível que ele poderia elevar, e agora ele já não pode mais acompanhar o povo judeu na entrada da terra de Israel. Bezrat Hashem, na Parashá Vayet Hanan, no Sefer Dvarim, a gente vai comentar um pouquinho por que Deus não perdoou Moshe Rabbeinu e não deixou. Mesmo depois, com certeza, ele se arrependeu desse erro. Mesmo assim, Hashem não permitiu que ele entrasse na terra de Israel. Então, aqui, infelizmente, esse erro, de novo, baseado em cálculos. Olha que incrível, tem um Midrash que pouco difícil entender. O Rashi traz para a gente esse Midrash.
que a mitzvah da vaca vermelha, ela veio limpar a imundície deixada pelo bezerro de ouro. E o Rashi fala, machal lemada vadomer, com que isso se compara? Com uma empregada que trabalha no palácio do rei, e certo dia a empregada, ela traz o filho junto com ela para o trabalho, o filho faz tudo, uma bagunça toda no palácio, suja tudo, o rei chama a empregada e fala, agora você pode ir lá limpar a sujeira que o teu filho fez. Então, da mesma maneira que a mãe tem que limpar a sujeira do filho, aqui vem a vaca vermelha e limpa a sujeira do filhote dela, o bezerro de ouro. Então, obviamente que o Rashi está trazendo aqui um machal, isso obviamente não é que a vaca vermelha, como é a vaca, é a mãe do bezerro, então a vaca vermelha vem limpar o bezerro de ouro. Obviamente que a gente está falando de uma alegoria aqui, mas qual o ensinamento, qual é essa imundície que veio para o mundo através do bezerro de ouro e que a vaca vermelha ela veio limpar? A verdade, essa imundície começou nos dias de Adam Arishon. Adam recebeu de Deus um comando simples e direto. Não come do fruto Etz Hadat Toverá, o fruto do conhecimento do bem e do mal, não come. Você pode comer de tudo. Tudo que tem aqui no Gan Eden você pode comer, mas não pode comer Etz Hadat Toverá, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que fez o Adam Arishon? Reshbonot. Ele fez os cálculos dele. Não, mas se Deus pediu, é verdade, mas eu vou fazer melhor que Deus pediu, eu vou comer, eu vou cair espiritualmente, depois eu faço tchuvá e eu volto num nível maior que eu já estava antes. Tem toda uma explicação do cálculo dele, totalmente Leshem Shamayim, com as melhores intenções, mas não se faz cálculos com a vontade de Deus. Deus pediu para fazer A, você faz A, e não B, querendo fazer melhor do que Deus pediu. Então, a gente muitas vezes tropeça na mesma coisa, porque a imundície que Adam Arishon, na verdade, a cobra trouxe para o mundo, essa imundície quando ela enganou o Adam, a Havá, e fez eles cometerem essa transgressão de comer do fruto proibido. Essa imundície, ela continuou no mundo até o momento do Matan Torá. A entrega da Torá foi o momento que essa sujeira ela foi limpada do mundo. Por que ela foi limpada do mundo? Porque o povo judeu falou no Har Sinai, Naseh venishma, Deus, a gente vai cumprir a Torá sem questionamento, sem entender, a gente vai cumprir porque você está entregando para a gente a Torá, ponto. A gente não quer entender, a gente não quer nem saber o que está escrito nessa Torá. Deus está aqui, cheque em branco assinado, escreve o que você quiser, a gente recebe a Torá, Naseh venishma. Isso limpou o erro de Adam Arishon. Adam deveria viver para sempre. Infelizmente, o Adam, depois do erro dele, ele virou um ser mortal. O povo judeu no Har Sinai voltou a ser imortal. Eles, de novo, voltaram para o nível de Adam Arishon antes da transgressão dele, mas, infelizmente, 40 dias depois, o povo fez o bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? Cálculos. O povo judeu está esperando Moshe está demorando, e agora o que vai ser? Vamos fazer um novo intermediário, mas Deus não pediu para fazer um novo intermediário. Se Deus quisesse, ele teria pedido. Não, mas a gente não consegue falar diretamente com Deus, a gente precisa de alguém, e começam a fazer contas, a imundície de novo veio para o mundo, Deus entregou para a gente a Pará do Mar para limpar essa imundície. Como que a Pará do Mar ela pode limpar essa imundície? Vem a Pará do Mar ensinar para a gente. O teu intelecto é limitado. Não venha tentar entender Deus, não venha tentar usar o teu intelecto para tentar igualar o intelecto de Deus. Faz o que ele pediu, mesmo quando parece ilógico, mesmo quando você não entende o que Deus pediu, faz do mesmo jeito. É isso que os Hukim, eles vêm ensinar para a gente, é esse o grande teste dos Hukim, se eu vou cumprir a vontade de Deus,
mesmo que eu não entendo o que Deus está pedindo, mesmo que eu não entendo qual é a lógica que está por trás, saiba que Deus está muito acima, o intelecto dele é infinito, enquanto o nosso intelecto ele é limitado, e por isso, provavelmente, também tem a morte, que a gente está vendo, a morte de Miriam, e logo depois a morte de Aron. A morte é um dos momentos da vida que a gente menos entende aonde está a bondade de Hashem, aonde está a perfeição, a dor de perder um parente querido, de perder uma pessoa que até ontem estava aqui com a gente, andando, falando, respirando, e hoje, Zéu, acabou. Não acabou nada, Deus está só mudando a pessoa que não está mais aqui fisicamente, mas está entrando na vida verdadeira, na vida eterna dela, aonde a alma vai prevalecer sobre a parte material. A gente não tem que questionar nada, porque um dia Deus ele vai acender as luzes e a gente vai entender tudo, e a gente vai ver quanto questionamento que a gente fez na vida que não tinha sentido nenhum. Um dia a gente vai entender tudo e a gente vai ver que não tem perguntas, que tudo é feito no máximo nível de perfeição. Então, Aron, chega o momento dele, aos 123 anos de vida, também na véspera do povo judeu entrar na terra de Israel, já estão pertinho de entrar na terra de Israel, e Aron ele vai falecer, e a Torá descreve para a gente como foi a morte de Aron. Hashem deu 2 presentes para o Aron no momento do falecimento dele, para mostrar o quanto ele estava feliz com a vida do Aron, aquele que Ohev Shalom, Verodev Shalom, dedicou uma vida inteira para amar a paz, para trazer a paz entre as pessoas, a paz das pessoas e Deus. O tempo inteiro ele está ajudando pessoas a se conectarem com Torá e mitzvot e fazerem tchuvá, arrependimento das averot. Ele dedicava a vida para fazer bem para as outras pessoas. A vida dele é uma vida pública, ele não tem vida particular, ele viveu pelas pessoas. No momento da morte, Deus vai dar 2 presentes para o Aron HaKohen. Primeiro presente, Deus ele pede para Moshe subir com Aron e com o filho do Aron, o Elazar HaKohen, o filho mais velho. Na verdade, os 2 filhos mais velhos de Aron já tinham falecido no primeiro ano, na inauguração do Mishkan. Elazar, dos filhos que sobraram, é o filho mais velho, tem o Elazar e o Itamar, são os 2 filhos, os 2 Koanim, que servem junto com o Aron HaKohen, e Deus pede para o Aron, Moshe e o Elazar subirem no alto de uma montanha. O povo não sabe o que está acontecendo, Deus não revelou, só para Moshe Rabbeinu. Moshe é o único que sabe que está se aproximando o falecimento do Aron. Quando eles chegaram lá em cima, tem uma cama, tem uma vela. Moshe pede para Aron ele deitar. Aron já entendeu que é o momento do falecimento dele. O Aron ele deita na cama, ele estica os braços, ele estica as pernas e ele fecha os olhos, e está escrito que Deus deu um beijo nele e a Neshama dele saiu de uma maneira tranquila, de uma maneira suave, sem nenhum tipo de sofrimento. Uma morte chamada Neshikat HaMavet, o beijo da morte. Moshe achou uma morte tão bonita que ele implorou para Deus: Deus, por favor, quando chegar meu momento, me deixa morrer também dessa maneira. É assim que eu quero partir desse mundo. Está escrito que os tzadikim, eles viveram tanto para o lado espiritual e tão pouco conectados com o lado material, que o desligamento entre o corpo e a alma é um desligamento suave, tranquilo, sem sofrimentos, como tirar um cabelo de um copo com leite. Mas os Rechaim, aqueles que viveram só pelo mundo material e buscando prazeres e querendo tirar o que é dos outros, esses, a morte, a separação do corpo e da alma, vai ser como tirar algodão de um espinheiro, e vai tirando e vai desfazendo, causa sofrimento para a alma. Então, Aron HaKohen teve uma morte tão linda que imediatamente Moshe rezou para quando chegasse o momento dele, que já está chegando, ele também tivesse essa morte tão bonita.
Segundo presente que o Aaron recebeu no momento do falecimento dele, está escrito que Moshe foi pedindo para ele ir tirando as roupas, ele estava com as 8 roupas do Cohen Gadol, ele foi tirando as roupas, e conforme ele vai tirando as roupas, o Elazar Cohen, o filho dele, vai vestindo as roupas do Cohen Gadol. A última cena da vida de Aaron Cohen foi ver o seu próprio filho vestido como Cohen Gadol. Esse é o sonho de todos os pais, é o maior presente que Deus pode dar para um pai, olhar para os filhos e verem que os filhos são pessoas com temor a Deus, que cumprem Torá e Mitzvot. Imagina que maravilhoso. A última cena da vida do Aaron é ver o seu próprio filho vestido como Cohen Gadol, e assim uma pessoa que dedicou a vida inteira dele para fazer coisas em prol do público, Deus ele dá esse presente que o Aaron pode ver o seu filho vestido para ser o Cohen Gadol. Só para a gente terminar aqui, depois da morte de Aaron, fala sobre o ataque de Canaã. Então, quem é Canaã? Canaã que vestia no sul, que vivia no sul. Por que esse ataque aconteceu agora? De novo, depois da morte de Moshe Rabbeinu, de Aaron Cohen, a gente falou que o mérito das nuvens era de Aaron Cohen, então as nuvens também foram embora, o povo judeu ficou desprotegido, e está escrito que imediatamente quando os Cananim perceberam que aquela proteção foi embora, eles atacaram a Israel. Mas o Rashi aqui, ele pergunta, peraí, os Cananim não moravam no sul, quem mora no sul é Amalek. Então, na verdade, não é a guerra de Canaã contra o povo judeu, é a guerra de Amalek. Então, por que está escrito Canaã? Porque Deus, quando os Amalequim vão atacar, eles entendem que a vitória na guerra depende da tefilá. Quando o povo judeu faz tefilá para Deus, eles têm uma proteção que ninguém consegue vencer o povo judeu. A gente vai ver na semana que vem o Balac, o rei Balac de Moab, ele contrata o Bilam para amaldiçoar o povo judeu, porque não dá. É um povo que está acima das leis da natureza, não adianta tanques de guerra, não adianta aviões, não adianta balões incendiários, a gente vai estar na proteção de Deus, e Bezrat Hashem a gente vai vencer com as guerras. Então, Amalek quis enganar o povo judeu, eles mudaram a língua deles, para o povo judeu rezar, por favor, que a gente possa vencer os Cananim, mas lá estão os Amalequim e não os Cananim. Então, como que o povo judeu venceu essa guerra? O Rashi fala, tem talvez mais fácil, o Yalkut Shmoni, o Midrash fala para a gente que eles conseguiram mudar as línguas, a língua deles, eles mudaram a roupa deles, mas eles não conseguiram mudar a face deles, o rosto deles. Então, os judeus perceberam que tem alguma coisa errada, porque a língua dos Cananim, mas o rosto é o rosto dos Amalequim, então eles rezaram para Deus, por favor, salva a gente desse povo. O que quer dizer que o rosto era um rosto de Amaleque? Está escrito que a palavra rosto é panim, são as mesmas letras de panim, que é interior. Quer dizer, o povo judeu viu que esse povo que está vindo atacar, eles falam a língua dos Cananim, mas por dentro eles têm um comportamento muito feio. Esse comportamento está estranho, não é o comportamento dos Cananim, é o comportamento de Amalek. Então eles rezaram, Deus entrega esse povo nas nossas mãos, e assim, finalmente, eles venceram a guerra. E, só por último, mais uma reclamação do povo judeu. De novo, estão reclamando que falta água, que eles não aguentam mais o mar. Só que olha que incrível, diferente da primeira vez, Deus não atendeu o pedido deles, Deus mandou cobras venenosas. Por que cobras venenosas? Aqui não falta água, não falta comida, eles estão reclamando de barriga cheia. Pessoas que reclamam o tempo inteiro se transformam em pessoas venenosas. Midá keneged midá, medida por medida, vocês estão ficando venenosos. Eu vou mandar para vocês cobras venenosas.
as cobras começaram a picar o povo judeu, eles começaram a morrer. Moshe Rabbeinu correu, ele fez uma cobra de cobre em cima de um mastro, colocou no alto de uma montanha, as pessoas olhavam e se curavam. Não é a cobra que curava, as pessoas olhavam para a cobra, olhavam para o céu, rezavam para Deus, faziam tchuvá e eles eram curados. E não é nenhuma coincidência que o símbolo da medicina é um mastro com uma cobra enrolada. Isso sai da Torá, isso sai da Parashá dessa semana, que Baruch Hashem, através dessa cobra de cobre, a Nahasha Nehoshet, que Moshe Rabbeinu fez, isso salvou a vida, isso trouxe o coração do povo judeu de volta para Deus, eles se arrependeram, Moshe rezou para Deus, e as cobras, elas saíram, e o povo judeu se salvou. Shabbat Shalom.